Disse Jesus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A partir de agora, o Espírito de Deus vai renovar e avivar você. Está no ar o programa Avivamento e Salvação. Apresentação: Bispo Paulo Henrique. Olá, irmãos, que a paz, a graça, o amor, a misericórdia do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Aqui Bispo Paulo Henrique em mais um programa de avivamento e salvação. E você que tem acompanhado a nossa programação, você tem visto como que a palavra de Deus tem sido prioridade nessas mensagens, nesses programas que nós estamos gravando e disponibilizando pela TV Cristã Minas, pelo YouTube, pelos canais de redes sociais, também o áudio, né? Acredito eu que tem o áudio dos programas também na Rádio Cristã Minas. Você tem percebido que o nosso intuito principal, o nosso foco principal é que você venha entender a palavra de Deus, venha entender os ensinamentos de Jesus. Até porque nós percebemos que isso tem sido pouco explorado, tem sido pouco divulgado pelos meios de comunicação que nós vemos hoje. Meios de comunicação de igrejas, de denominações religiosas, evangélicas ou até mesmo católicas, enfim, nós percebemos que a palavra de Deus, ela tem sido pouco divulgada. É um pequeno espaço de tempo para a palavra. E nós percebemos que isso não é bom. O bom é que o maior espaço de tempo de um programa, de uma mensagem evangelística, seja a palavra do Senhor. Porque é na palavra que você é salvo, é na palavra que você é curado, é na palavra que você é liberto, é na palavra que você se firma. A pessoa que está firmada na palavra de Deus, ela não cai no meio do caminho. Ela não abandona a caminhada de fé. Não, ela não abandona Jesus. Por quê? Porque ela está firmada nos ensinamentos de Deus, nos ensinamentos de Jesus. Ela está alicerçada. É como aquela casa que Jesus falou, né? A casa edificada sobre a rocha. A pessoa que vai permanecer com Cristo, a pessoa que vai permanecer na presença de Deus, é aquela que está edificada sobre a palavra, sobre a rocha. Pode vir a tempestade, pode vir o vento, pode vir a adversidade, ela vai continuar firme, porque ela tem uma base sólida. Agora, a casa edificada sobre a areia, essa não permanece, essa não vai permanecer. É aquela pessoa que ela está edificada sobre outras coisas, sobre uma bênção que ela busca ou talvez já até recebeu, e ela fala: olha, eu vou ficar aqui na igreja porque eu fui abençoado. Não, está errado. Você não tem que ficar na igreja porque foi abençoado. Você deve ficar na igreja, estar na igreja, permanecer na igreja, porque você entende que a igreja são os membros do corpo de Cristo. Ou seja, você tem o entendimento que você é uma mão no corpo. Num corpo que é guiado, que é conduzido pela cabeça. E a cabeça da igreja é quem? É Cristo, é Jesus. Então você entende que esta mão, se você for a mão cortada, tirada aqui do corpo, removida desse corpo, o que vai acontecer com essa mão? Ela vai secar, ela vai morrer, não vai ter mais a corrente sanguínea,
não vai ter mais aqui todas as propriedades de vida que essa mão precisa para ela continuar em pleno funcionamento, para ela continuar existindo. Então, quando a pessoa entende que ela deve permanecer, porque Cristo é a cabeça e ela é um membro do corpo, então ela permanece. E quando é que a pessoa entende isso? Quando ela está firmada na palavra, nos ensinamentos. Ela entende, ela fala, eu não posso, eu não vou abandonar aqui, o caminho do Senhor, porque só Ele salva. Só Jesus me leva até o reino dos céus. Só Ele transforma, só Ele cura, só Ele liberta, só Ele prospera. Mas Ele é a pedra angular. Não adianta a pessoa apenas querer a bênção e não querer um compromisso com o abençoador. É isso que eu quero que você tome posse, que você entenda na mensagem de hoje, que você compreenda no texto de hoje. Por que, Bispo Paulo? Porque senão, meu irmão, minha irmã, se você estiver alicerçado, fundamentado em qualquer outra coisa que não for a palavra de Deus, você não vai ficar. Você não vai permanecer. Olha aqui, o pastor Antônio já colocou aqui o texto. É o texto da casa, né? Da casa edificada sobre a rocha e da casa edificada sobre a areia. Eu gostaria muito que você se identificasse aqui agora. Você está edificado sobre o quê? Sua vida espiritual, sua estadia na igreja, enfim, está edificada em quê? Olha o que diz aqui, é Marcos? Mateus 7. Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Os dois fundamentos. Olha o que diz. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, que ouve o quê? As palavras de Jesus. As palavras de Deus. O ensinamento, o texto. Sim, aqui ele não está falando de outras coisas paralelas. Não, ele está falando da doutrina, do ensinamento que a Bíblia Sagrada nos traz. O próprio Deus nos ensinando. Então, olha Jesus dizendo, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Você consegue entender isso aqui? Eu quero que você se identifique com a palavra hoje. Eu quero que você medite e tente se encontrar ali no texto. Será que você é esse, o ouvinte, praticante? Será que você se preocupa em obedecer, em aprender a palavra de Deus? Será que você está na igreja? Você vai à igreja por causa da palavra? Você vai ao culto por causa da palavra? Ou será que você tem ido por causa de outra coisa? Qual é a sua motivação para ir à igreja? É quando você vê um testemunho forte, abençoado, através da rede social, através de um programa de TV,
através de uma programação de rádio, a sua motivação para ir à igreja é por causa daquele testemunho que você ouviu, ou a sua motivação é porque você tem sede de ouvir a palavra de Deus? É uma mensagem, uma pregação que você viu num canal social, numa rede social, ou num programa de rádio, num programa de TV, e aquela palavra, ela entrou no seu coração ardendo, queimando mesmo, e você disse assim: poxa, é isso que eu preciso, é isso que a minha alma precisa, é disso daí que eu tenho fome, é de ver e ouvir Deus falando comigo, é isso que eu quero. Qual tem sido a sua motivação? Se você responder agora para si mesmo, não é para mim não, que a sua motivação tem sido a palavra de Deus, então você é prudente. Você é prudente. Pode vir a tempestade que for, pode vir o temporal que for, pode vir o problema que for, você vai permanecer na presença de Deus. Você não vai se desviar, você não vai se afastar. Pelo contrário, você vai ficar ainda mais firme, mais forte, porque você vai ter base, você vai ter alicerce, você vai ter fundamento. Agora, se a sua motivação é outra, se a sua motivação tem sido outra, então, meu amigo, meu irmão, infelizmente eu tenho que te dar uma triste notícia. Mais cedo ou mais tarde, você vai sair da presença de Deus. Seja você um obreiro, um pastor, qual é a sua motivação de estar na obra de Deus, na casa do Senhor? É o status que você tem? A maioria é o status. Eu fico surpreso, estou sendo sincero com você. Eu fico surpreso quando eu encontro, quando eu converso com pastores, com obreiros, que ainda não leram a Bíblia inteira. Eu fico surpreso. Eu fico surpreso quando eu converso com alguém que faz a obra do Senhor, está na obra do Senhor, e a gente começa a conversar sobre a Bíblia, e a pessoa, ela não tem nenhum tipo de conhecimento para falar a respeito da Bíblia. Ela só fala de versículos isolados, versículos soltos, versículos populares. E na maioria das vezes, ela coloca o versículo fora do contexto. Meus irmãos, minhas irmãs, não é assim que você vai conhecer a Deus e que você vai permanecer na presença de Deus. Não. É necessário você conhecer a palavra do Senhor, senão você não vai permanecer. Você não vai ficar. É a palavra que nos mantém firmes. Então, qual tem sido a sua motivação? Aqui, eu mostrei aqui no televisor que aquele que ouve e pratica, aquele que a motivação é a palavra, ele está firmado na rocha. Esse não vai balançar, esse não vai desanimar, não vai desistir, não vai. Agora, versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, quer dizer o quê? Não tem a preocupação de guardar a palavra, de praticar, de viver a palavra, de aprender mais da palavra. Ela não tem esse desejo, essa vontade, não. Ela não quer a palavra, ela não quer Deus. Ela não quer conhecer a Deus. Por que eu digo que ela não quer Deus? Porque o próprio Jesus disse isso. O próprio Senhor ensinou isso. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele disse a verdade, que verdade ele estava falando? O ensinamento da palavra. Deus é a palavra. Lá em João capítulo 1 está escrito assim, no princípio era o verbo. No princípio era o verbo.
E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Olha só o que diz o texto, hein? Eu vou mostrar para você aqui, para você acompanhar aí na sua casa. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quando você usa esse termo, o Verbo, você está se referindo a quê? A palavra. Verbo é palavra. Então, a Bíblia Sagrada está nos ensinando que no princípio da criação do universo existia a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. Então a palavra era e é o próprio Deus. Quando eu aprendo hoje a palavra, quando eu me preocupo em aprender a palavra, então eu estou conhecendo o próprio Deus. Eu estou aprendendo sobre Deus. Sobre Deus. Olha o que diz aqui, ó, João capítulo 1, ó. A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo. Verbo significa palavra, porém está com letra maiúscula. Então quer dizer que não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. Por isso está com letra maiúscula, porque significa a palavra do próprio Deus, sendo que a palavra do próprio Deus está aqui, ó. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então por isso que o Verbo está com letra maiúscula, porque significa palavra, porém a palavra de Deus, que é o próprio Deus. Quando a pessoa se preocupa em conhecer a palavra, então ela está se preocupando em conhecer a Deus. Quando a motivação dela, quando o desejo dela de estar na casa do Senhor, de ouvir o ensinamento ali que o pastor está trazendo, enfim, que seja o padre que está trazendo, não estou aqui para fazer apologia a religião nenhuma, eu estou aqui ensinando e aprendendo com você sobre Deus. Então, quando a motivação da pessoa é estar ouvindo a palavra de Deus, então ela está sendo alicerçada na rocha, firme, na pedra. Quando a pessoa aprende a palavra de Deus, o temor do Senhor aumenta dentro dela, cresce dentro dela, e ela não vai se desviar, não vai. Sabe por que ela não vai? Porque ela vai conhecer a Deus, ela vai ter um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, mas quando a motivação dela é outra, ela não permanece, ela não fica, ela não, sabe? Ela não vai continuar. Quantos pastores eu já conheci nessa minha caminhada que hoje não estão mais no altar pastoreando, mas quando eu os conheci, em conversas assim, a gente teve a oportunidade de fazer perguntas. E algumas vezes eu até perguntei, por que você faz a obra de Deus? Aí alguns respondiam, porque Jesus me libertou das drogas. E assim como Ele me libertou das drogas, eu quero que Ele me use hoje para libertar outras pessoas das drogas. É bonita, a motivação dele é respeitosa. Mas hoje, esse exemplo aqui que eu estou te dando dessa pessoa, infelizmente, ele não está mais no altar. Não está mais fazendo a obra de Deus. Sabe onde ele está? Nas drogas de novo. Ele está lá nas drogas de novo. Aí você vai dizer assim para mim, Bispo Paulo, mas Jesus não libertou ele? Libertou.
Jesus libertou ele. Sim, não tenho dúvida nenhuma que ele foi liberto. Aí você vai dizer para mim, mas então por que ele está nas drogas? Porque ele edificou a casa dele sobre a areia. A motivação e o fundamento pelo qual ele veio para a casa do Senhor, ele esteve na obra do Senhor e ele, por algum tempo, até fez a obra de Deus. A motivação dele não era conhecer mais de Deus. A motivação dele não era aprender mais de Deus. Não era se aprofundar, mergulhar na palavra do Senhor, nos ensinamentos do Senhor e buscar uma intimidade, uma relação mais próxima com Deus. Não, a motivação dele era que ele saiu das drogas e ele queria também ver outras pessoas saindo das drogas. Eu não estou dizendo que isso é errado, não me interprete mal, não me entenda mal, não me entenda errado, não. Isso é maravilhoso. Querer ver as pessoas libertas, eu quero, o pastor Antônio quer, o pastor Adriano quer, o pastor Jodeilson quer, o pastor Wellington quer, o pastor José quer, o pastor Wilton quer, enfim, a pastora Wanda quer, todos nós queremos, poxa. É claro que nós nos alegramos em saber que alguém saiu das drogas, Jesus está libertando, libertou, curou o enfermo, Jesus restaurou o casamento, Jesus transformou a família. Isso é uma alegria tremenda para nós. É claro que nós queremos. Nós somos trabalhadores da obra de Deus. E esses frutos maravilhosos que Deus produz, é claro que nós queremos colher também. É lógico. Mas nós sabemos, eu sei, e eu não posso ficar aqui usando esse mecanismo que Deus me deu, que Deus nos concedeu, para enganar você como muitos têm feito. Eu não posso. Eu tenho que olhar nos seus olhos e dizer para você a verdade. E a verdade é, só vai permanecer na presença do Senhor, só vai permanecer nos caminhos do Senhor aqueles que verdadeiramente conhecerem a Deus, aqueles que se aprofundarem na palavra de Deus, porque caso contrário, a pessoa pode ficar um tempo, 2 tempos ou até 3 tempos, mas quando vier a tempestade, quando vier o vento, quando vier a adversidade, ela vai se afastar da presença de Deus. Ela vai abandonar os caminhos do Senhor. Ela vai desistir da caminhada da fé. Então, meu irmão, meu amigo telespectador, meu irmão ouvinte, absorva esse ensinamento, essa mensagem do programa de hoje como uma lição. Absorva como um incentivo que faltava para que você possa mergulhar na palavra do Senhor, nos ensinamentos de Deus, a partir de hoje, a partir de agora. Pegue a sua Bíblia, comece a estudar a sua Bíblia, comece a ler sua Bíblia. Sua Bíblia não pode ser um livro que fica aí na sua mesa, aberto no Salmo 91, pegando poeira, grudando as páginas, ou um instrumento que você só pega para levar no dia do culto. Não pode. Você tem que se aprofundar, tem que estudar, tem que aprender, tem que conhecer. Você tem que ter desejo, de vontade, querer estar na escola bíblica, na igreja, aprendendo no culto da escola bíblica. Ali, olha, o pastor hoje nós vamos aprender sobre o livro de Provérbios. Que maravilha, hein? Vamos aprender, olha que maravilha. Hoje a escola bíblica é sobre Provérbios. Eu vou lá porque eu vou aprender o quanto que Deus quer me abençoar, quer me fortalecer, quer me ensinar através do livro de Provérbios. Eu quero conhecer Deus mais de perto. Estou dando um exemplo aqui para você entender. Agora, quando você fala isso para as pessoas, hoje é escola bíblica, hoje é ensino da palavra, hoje é dia de aprender mais sobre Deus, hoje é dia de crescer espiritualmente. Aí a pessoa, acho que hoje eu não vou na igreja não. Estou sem vontade nenhuma de ir na igreja. Agora se você fala,
Hoje o culto vai ser de milagres. Eu vou passar a madrugada no monte e vou vir para a igreja e vai ter o culto e o fogo de Deus vai descer e vai ser uma bênção e tal. Aí a pessoa, hoje eu não perco o culto por nada. Bispo Paulo, então quer dizer que está errado ir num culto assim que vai ser tão forte, tão abençoado? Não, não está errado. O erro está na sua motivação, na motivação que as pessoas têm. Pela bênção, a motivação é grande. Para conhecer o abençoador, a motivação tem sido pequena ou nenhuma. O que é que tem te motivado? Onde é que você está construindo sua casa? Onde é que você está edificando sua vida? Na rocha? Na palavra? Em Cristo Jesus? Ou na areia? Continua comigo aqui no texto sagrado, ó. E todo aquele, Mateus 7:26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Lembra que o outro que edificou sobre a rocha foi comparado a um homem prudente. Uma pessoa prudente, nós a olhamos como uma pessoa inteligente, uma pessoa precavida, uma pessoa responsável. E o imprudente, o insensato, é uma pessoa irresponsável. Uma pessoa que não se preocupa com o que pode acontecer através daquela atitude que ela está tomando. Então, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem que edificou a sua casa, sua vida, sua casa, sua fé, sobre a areia. E caiu a chuva. Quer dizer o quê? Veio a luta. Transbordaram os rios. Quer dizer que a luta foi maior do que a pessoa esperava. Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Quer dizer o quê? Se chocou contra aquela casa. Sim, contra aquela vida. O que pode ser isso? Pode ser um problema familiar, um problema financeiro, pode ser um problema conjugal. E aí quando aquele choque vem, o que a pessoa faz? O que acontece com a casa edificada sobre a areia? Ela desmorona, ela cai, ela tomba. É o que as pessoas fazem. Posso te dizer uma coisa, você vai se surpreender com o que eu vou falar. Hoje, falar de Brasil, existem mais pessoas que um dia estiveram em uma igreja e não estão mais, do que pessoas que nunca estiveram em uma igreja. Que é isso, Bispo Paulo? Faça uma pesquisa. Os números não mentem, as estatísticas comprovam. Existem mais pessoas que um dia estiveram dentro de uma igreja e hoje não estão mais, do que pessoas que nunca estiveram em uma igreja. E por quê? Essas pessoas estiveram e não estão mais. Por quê, Bispo Paulo? Porque edificaram a casa sobre a areia. Eu me lembro de Jó. Lembra de Jó? Jó, aquele sofredor. A Bíblia fala que Jó era um homem de Deus. Temente a Deus.
íntegro, reto, que se desviava do mal. Jó, ele tinha ali um compromisso com Deus, uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus. Teve um dia que Satanás veio com ímpeto contra a vida de Jó. A tempestade, lembra? Acabei de ler com você. O vento, a tempestade, veio com força total contra Jó. O que aconteceu com Jó? O Jó, homem de Deus, hein? Jó, homem de Deus, servo do Senhor. Jó, homem que estava ali, vamos dizer, na igreja. Claro que eu deveria aqui, tecnicamente falando, usar outro termo. Naquele tempo de Jó não existia a congregação, a igreja como hoje. A comunidade como hoje. Até porque isso é uma coisa mais nova do tempo de Jesus para cá, dos apóstolos, enfim. Jó é bem do princípio. Mas eu poderia dizer um homem da igreja no sentido de Jó tinha sua comunhão com Deus, fazia suas orações, apresentava suas ofertas e por aí vai. Então, tudo ia bem. Até que um dia, Satanás, o maligno, a tempestade, o vento, veio com ímpeto sobre a vida de Jó. Sobre tudo que Jó tinha. Sobre a casa de Jó, sobre a família de Jó. Tem como mostrar, não tem? Quando o inimigo vem para cima de Jó, a tempestade, tá aqui, tá? Olha aqui, é Jó capítulo 1, versículo 13, não é isso? As aflições e a paciência de Jó. Para finalizar o programa de hoje, olha o que diz aqui, Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. De repente, guarda isso, de repente, porque o vento, a tempestade vem quando? De repente. Às vezes você não está esperando. Às vezes você lavou uma montoeira de roupa, pendurou no varal. Na hora que você entrou para dentro de casa, você não percebeu, o céu escureceu, veio a chuva. De repente. Deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então chegou alguém até Jó e falou assim: Jó, eu estava lá no campo, cuidando dos bois, os bois estavam lavrando, enfim, as jumentas também estavam no seu ofício, estavam lá no pasto, enfim. Olha, veio os inimigos, Jó, os sabeus, mataram seus funcionários, Jó, roubaram seus animais, levaram tudo com eles. Só eu fiquei para trazer-te a boa nova. A nova, né? Boa não, né? Boa, é boa que está escrito ali? Não, né? A nova, né? A notícia. Deus me livre de falar que isso é boa. Você está doido, isso é terrível. Então ele falou, só eu fiquei. Então olha o vento, imagina aquele vento, Aí a casa de Jó ainda está de pé. Só que não parou aí não. Continua comigo aqui, versículo 16. Falava este ainda, então quer dizer que aquele homem que veio trazer a notícia, a nova, que os inimigos vieram e roubaram lá os bois, os jumentas, matou os funcionários de Jó, esse ainda estava falando, quando veio outro servo de Jó, que estava em outro serviço, outra área, e disse assim: fogo de Deus caiu do céu,
e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então aquele outro estava falando ainda. Aí chegou um outro e falou: Jó, patrão, eu estava lá cuidando das ovelhas no pasto, junto com os outros funcionários. Caiu fogo do céu e consumiu, queimou as ovelhas tudo, queimou os funcionários tudo, matou eles tudo. Só eu escapei para te trazer a notícia. Ao vento de novo. E a casa de Jó continuou como? De pé. Só que não acabou não. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos. Os outros inimigos, aqueles lá foram os sabeus, né? Agora eram os caldeus. Dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram contra os camelos. Agora já eram os camelos, né? Então os bois já era, as jumentas já era, as ovelhas já eram, um monte de funcionários já eram. Me perdoe a palavra feia aqui, só desgraça, só notícia ruim. E agora os camelos. E o camelo lá naquela região lá onde Jó morava é animal caríssimo. Lá para você ter uma ideia, as negociações até hoje no século 21 tem gente que faz negociação em camelo. Nós fizemos uma caravana a Israel recentemente, aí um árabe lá, ele viu uma pessoa da nossa caravana, achou ela bonita, perguntou se queríamos 3 camelos por ela. É sério. Perguntou: eu dou 3 camelos por ela. Não tô brincando, é sério. Aí ela falou: não tá à venda não. Se fosse 4, a gente até negociava. Tô brincando, claro que eu não falei isso não, mas é sério isso aqui. Ele ofereceu os camelos. Então, por quê? Porque o camelo era um animal, e é um animal muito útil num território desértico. Ele acumula água, ele caminha muito tempo, enfim. Então, vieram os inimigos, se dividiram em 3 bandos e deram contra os camelos. Os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Mais uma notícia ruim. E a casa de Jó? Ao vento, e a casa de pé. Será que a sua casa ainda estaria de pé? Esse é o tema da mensagem de hoje, do programa de hoje. Será que a sua casa, a sua vida, depois disso aqui que você já ouviu, será que você ainda estaria nos caminhos de Deus, na presença de Deus, se tudo isso tivesse acontecido com você? Ou será que você também já tinha abandonado? Será que a sua casa já tinha caído? Continua comigo. Também este falava ainda, quando veio outro funcionário e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento. Olha, se levantou o quê? Grande vento. O que é que nós estamos falando nesse programa de hoje mesmo? Sobre o vento, a tempestade. Sobre aquilo que derruba uma pessoa quando ela não está alicerçada na palavra do Senhor. Quando ela não conhece a Deus de verdade. Grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Aqui, versículo 20 é o mais importante de todos aqui, Depois de toda essa tempestade, depois de toda esta ventania, depois de toda esta notícias ruins, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou.
Que isso, bispo Paulo? Ele ficou feliz por tudo que tinha acontecido? Claro que não. Quando a Bíblia fala que ele rasgou o seu manto, quando a pessoa rasga, é de quê? Tristeza, de dor. Rapou a cabeça. Por quê? Se sentindo humilhado, envergonhado. Lançou-se em terra, se sentindo derrotado. Mas mesmo se sentindo assim, o que ele fez? Ele adorou o Senhor. Ele permaneceu na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque ele estava alicerçado sobre a rocha, sobre a pedra. Ele estava alicerçado no Senhor. Será que você está alicerçado na palavra de Deus? Ou você está alicerçado em outras coisas? Se você está alicerçado em outras coisas, vou te dizer uma coisa triste. Se sua casa ainda não caiu, mais cedo ou mais tarde ela vai cair. Porque o vento, cada dia ele vai ser mais forte. O adversário sempre vai criar tempestades, lutas, dificuldades. E só vai permanecer quem estiver alicerçado em Cristo. Então, a partir de hoje, dê mais valor à palavra de Deus, em conhecer a Deus, em ter comunhão com Deus, compromisso com Deus, do que qualquer outra coisa. Tá certo? Vou fazer uma oração para finalizar o programa de hoje. Eu gostaria de ficar mais tempo, mas eu sei que tem gente que não assiste, né? Fala, é muito longo, engraçado. Um filme de 3 horas, você assiste ele todinho e quer mais. Fica esperando sair o volume 2. É volume 2 que fala, não? Como é que fala quando sai um novo filme? Continuação, como é que é? É? Porque sai o primeiro e a pessoa fala, eu estou esperando sair o próximo. Né? Já assistiu a saga inteira. Aí tem gente que começa a assistir filme 7 horas da manhã e fica até meia-noite. Aí para ouvir uma pregação de 1 hora, 40 minutos. Muito chato, muito... Sabe por quê? Porque talvez essa não é a sua motivação. Cuidado para sua casa não cair. Senhor Deus Todo-Poderoso, querido e amado Pai, obrigado, Senhor, por me permitir estar aqui plantando a semente da verdade. Sabe, meu Deus, pelos muitos anos que eu tenho caminhado na obra do Senhor, eu aprendi que esse tipo de pregação não traz gente para a igreja. As pessoas não querem ouvir isso. Eu aprendi que a gente deveria falar o que as pessoas querem ouvir, o que os ouvidos dela querem escutar. Mas, Senhor, todo esse mecanismo que nós temos aqui hoje, toda essa estrutura que nós temos aqui hoje, tudo isso foi plantado pelo Senhor, porque nós não tínhamos condições financeiras nenhuma. Como não temos, estamos aqui totalmente pela fé. Não temos, Senhor, grandes empresários que investem aqui nesse ministério, que acreditam nesse trabalho. Não temos parceiros comerciais. Não temos, meu Deus, humanamente falando, nós temos poucas ovelhas que são dizimistas, do pouquinho que tem, que são ofertantes, aqui nesta obra, nesta casa, nesse ministério. Meu Deus, e com este pouquinho o Senhor tem feito tudo isso que nós estamos aqui tendo a oportunidade de utilizar. Então, meu Deus, eu seria leviano, eu seria hipócrita, eu seria, meu Deus, a pior pessoa do mundo se eu chegasse aqui e omitisse a verdade. Meu Deus, que essa palavra não seja em vão, que essa pregação não seja perdida, mas que seja plantada no coração de cada pessoa que agora escuta, e que haja salvação, que haja transformação, que haja conversão, que haja libertação, que haja, meu Deus, a manifestação do Teu poder, Senhor.
e que essas pessoas, a partir de hoje, possam ter uma nova conduta, que elas possam, meu Deus, buscar conhecer a Tua palavra e ter comunhão com o Senhor. Eu faço essa oração de toda a minha alma e eu creio que esses minutos de pregação não foram em vão, que teremos grandes respostas para o reino de Deus, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família. Quero pedir a você algo especial. Se inscreva aí no nosso canal. Você que está assistindo pelo YouTube, você está assistindo o vídeo, logo abaixo do vídeo tem um botãozinho aí, ó. Está escrito assim, ó, inscrever-se. Clica nele. Só de você clicar nele, provavelmente a sua inscrição vai ser automática. E toda vez que tiver uma mensagem nova, um programa novo, vai entrar aí direto no seu celular. Fica mais fácil você estar atualizado sobre tudo que nós estamos fazendo e tudo que Deus tem nos usado para te abençoar. Tá certo? Você que ainda não conhece o nosso canal TV Cristã Minas, você pode assistir de qualquer lugar do mundo. Você de Portugal, da França, você da Inglaterra, você aí do Oriente Médio, de outros lugares. É só você baixar no Play Store o canal, o aplicativo da TV Cristã Minas. Tá lá desse jeito, TV Cristã Minas. E se você também desejar ouvir a nossa programação de rádio, também pelo aplicativo, no Play Store, Rádio Cristã Minas. E você vai ter acesso a um conteúdo 100% evangelístico, levando Jesus, levando a palavra, levando Deus até você. Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família. Um forte abraço e a paz do Senhor Jesus.